Inventaram, que eu acho super legal, super bacana, mas tinha que ser hoje. Inventaram de fazer um show aqui no meu prédio. As musiquinhas estão bem gostosas, mas putz, na hora da live com a Melânia, oh meu Deus. Oi, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje é um dia muito especial para mim, uma live com a Melânia, viu? Me sinto super honrada em ter ela aqui com a gente. E a gente marcou para as 18 horas, mas eu entrei um pouquinho antes para ver como é que tava a luz, como é que tá o som, porque como eu falei, tá tendo um show aqui no prédio. E aí eu fui para um lugar mais isolado aqui de casa para não atrapalhar. Mas mesmo assim, o som é tão bom aqui do pessoal que mesmo assim a gente ainda tá escutando, eu ainda tô escutando o som. Espero que não vai atrapalhar, com certeza não vai atrapalhar, porque uma live com a Melânia não tem como nada atrapalhar, né, gente? Bom, quem não conhece a Melânia, que eu acho difícil, a Melânia é uma médica obstetra, paraibana, ela é científica também, trabalha só com estudos científicos, ela é muito renomada, bastante renomada. Eu tenho duas mestres. Uma delas é Melânia, a Ana Cris e a Melânia. Melânia é uma pessoa assim, ela é muito mais do que ela aparenta ser nas redes sociais. Ela não é só uma médica inteligente, humanizada e que trabalha com embasamento científico. Não é só uma preceptora de residência, de doutorado. Melânia é PhD também, tá, gente? Ela é uma pessoa super sensível, ela é uma pessoa do bem, que adora estar passando o conhecimento dela, que batalha mesmo pelas mulheres. Ela é uma pessoa maravilhosa, assim. Eu sou suspeita de falar de Melânia porque eu realmente, assim, sou muito fã dela. Tem 10 anos, acho que foi 10 anos que eu tive minha primeira aula com Melânia, assim, e sou apaixonada por ela. E cada dia que passa, a Melânia se supera ainda mais, assim, de tanta inteligência, de tanta informação, trazendo tanta informação. Meu sonho é conhecê-la. Quando eu conheci Melânia, eu lembro que o dia... Ó, me arrepio, gente, ó. Cheguei a me arrepio falando nisso. Eu lembro que o dia que eu conheci Melânia, que eu fiquei perto da Melânia, gente, eu me arrepiei inteira, não sei se ela sabe disso, assim. Hoje nós somos amigas, assim, né? Hoje eu me arrepio de tanto amor, mas eu lembro que na primeira vez que eu vi Melânia, eu me arrepiei inteirinha, dos pés à cabeça, assim. Me arrepiei inteira, porque estava perto dela. Ela é maravilhosa, gente. Ela é realmente surreal. Ó, ela chegou por aqui. Vê. Eu vi um pouquinho de vermelho, que era a única blusa que eu tinha mais vermelhinha, assim, ó. Pra tá, porque Melania adora vermelho, né? Ai, salve, salve! Oi, Mel. Que delícia estar com você aqui, Que meu! saudades daquela As duas festa Mels. à beira do lago. Ai, eu morro de saudade de ter você perto de mim. Pode ser na beira do lago, do mar, pode ser no lugar ruim, pode ser em qualquer lugar. Adoro, morro de Pode ser saudade. a excursão das PPs pelo Brasil. Acho bom a gente fazer, viu? Eu acho bom. Você me prometeu, eu acho bom. Planos pós-pandemia. Gente, eu fiz franjinha, ó, pra ficar igual a Mel, mas a minha franja não quis ficar igual, ó. Na verdade, é Tá assim, vendo? eu estou cortando em casa e não tá com aquele corte perfeito, porque eu acho que eu não nasci muito para cabeleireira. Mas Não, você nasceu pra obstetrícia mesmo, minha filha. de repente a gente pode definir como um corte assimétrico, assim, Não é? um Ó, eu desfiado fiz, ó. arrojado, um corte assimétrico, essas coisas. Ai, gente, ela é maravilhosa, essa mulher. Mel, fala um pouco de você, assim, foi o que eu tava falando no começo. Eu acho difícil alguém não te conhecer. Mas pras mulheres novas, assim, mais novas no pedaço, que tá chegando por agora. Fala quem é você. Fala quem é essa pessoa maravilhosa que é você. Oi, gente, eu sou Melânia, eu sou médica obstetra, ginecologista e obstetra. Eu trabalho em duas cidades,
Atualmente eu estou sediada em Campina Grande, porque eu tive que escolher um lugar para ficar, não podia estar viajando toda semana, e o meu trabalho em Recife eu estou fazendo por ensino à distância, por home office, e estou aqui na linha de frente em Campina Grande, trabalhando em uma grande maternidade do SUS, que é o ISEA. Eu também sou professora, cientista, pesquisadora, ativista pelo parto humanizado e, o que é mais importante, feminista dos quatro costados. E mãe de André e de Joaquim. E eles como é que estão? Estão enormes, né? Gente, eu vi o Joaquim, é uma foto que você postou, eu falei, Jesus do céu, como cresceu. Está enorme, está difícil, porque eu tenho tentado ficar isolada, eu estou saindo para trabalhar todos os dias, de terça a sexta, trabalho no hospital, menos na segunda-feira que eu faço ensino à distância para o IMIP, e aí eu tento não ficar em contato físico com eles, mas é bem difícil, né? A Isso casa que eu é ia te perguntar, grande, como é que você faz? a casa é Você grande, está isolada dentro de casa? eu isolei uma área Covid, que é aqui da biblioteca para lá, e tem meus aposentos, como eu costumo falar. E aí eu tento passar o pouco tempo que eu passo em casa isolada, mas é bem difícil, inclusive porque Joaquim não entende bem e ele sente muita falta. Sim, com certeza. Sorte dele, pelo menos, que tem essa mãe maravilhosa aí. Linda. Ai, que saudade de você. Uma Mas vamos atentar a live, porque senão eu vou ficar aqui babando em cima dela, você não vai atentar a live. Então, eu acho que já tem um bocado de gente entrando aí. Já, já. Mel, como que tá aí em relação... Hoje a gente vai falar sobre o Covid, porque não tem ninguém melhor para estar tirando as nossas dúvidas do que você. E tem muito disse-me-disse, né? Toda hora vem uma historinha, vem uma cura aí, vem tomar limão é bom, alho é bom, um monte de coisa, né? E eu queria saber o que vocês têm mesmo de evidência em relação ao Covid-19 e à gestação. Bem, eu acho que, primeiro, que nós, obstetras, estamos tão preocupados quanto qualquer outro profissional de saúde com a progressão da pandemia. Ela vem crescido exponencialmente no Brasil e é inevitável que ela vá afetar as gestantes, porque as gestantes fazem parte da população. E como é uma doença nova, da qual a gente ainda conhece muito pouco, a cada dia as informações vão sendo atualizadas e a gente vai vendo mais e mais publicações. Então, a gente não está falando de verdades absolutas, são verdades transitórias baseadas no que a gente tem de compreensão da doença até agora. Então, a gente chega hoje ao final de abril, são 4 meses que a gente tem de conhecimento da doença, e agora é que começam a aparecer as maiores séries de gestantes. Tem umas séries chinesas que já começam a incluir gestantes que tiveram Covid antes de 24 semanas, mas a maioria das séries publicadas só incluía gestantes com mais de 20 semanas. E também a gente fica um pouco preocupado porque não necessariamente a gente pode extrapolar os resultados dessas publicações chinesas para a nossa realidade aqui no Brasil. A China, bem como Coreia do Sul, Japão, Singapura e os próprios países europeus, Itália, Espanha, têm uma taxa de natalidade muito baixa. Na verdade, são países que já estão em crescimento populacional negativo. Então, eles não têm, nem vão ter, tanta gestante como a gente tem por aqui, e é mais uma cautela na hora de interpretar os dados. E a gente vem de um modelo com uma assistência pré-natal que pode ter aumentado bastante a cobertura, mas você sabe disso, a gente tem insistido que tem falhas
na nossa Uhum. assistência pré-natal. Tem problemas que Tem. nunca foram contornados. A sífilis, ela está com a ascensão gigantesca. A gente tem um problema muito sério ainda de sífilis na gravidez e de sífilis Uhum. congênita. Hipertensão é a principal causa de morte materna Materna. no Brasil. Isso não foi controlado. A gente vem com uma taxa de mortalidade materna antes da pandemia de 62,5 para 62,5 mortes para 100 mil nascidos vivos, o que é alta. A mortalidade materna deveria ser abaixo de 20 por 100 mil. A Nossa, é gente tem um muito alto. modelo muito tecnocrático, é o paradoxo perinatal brasileiro, então é um modelo Uhum. bem intervencionista, mas a gente não consegue obter indicadores de saúde materna e perinatal como de países que têm outro tipo de assistência à saúde. Então, o real impacto. Acho que caiu da Mel. Mas é rapidinho ela volta, gente. Tá vendo? Ela é muito, muito cheia de conteúdo. Ela é uma pessoa maravilhosa. Nossa Senhora. Uai, o que foi aqui? Ah, tá voltando. Encerraram, Caiu, Mel. encerraram meu vídeo, eu não sei porquê, mas tem umas 500 pessoas fazendo Oxe, lives ao mesmo tempo. é, é. Inclusive, eu queria até É só o pedir que o que povo faz. não, o povo está em casa e todo mundo está fazendo live. E encontrar um horário para a É. gente fazer live tranquila é bem difícil. Daqui a pouco eu vou fazer live 2 da manhã, mas não tem ninguém assistindo. Bom, então, Essa é a Mel, gente. Essa é a Mel. Ah, não, e podiam deixar uma folguinha para a gente gravar nossas lives assim mais profissionais, porque tem muita live assim, né? A pessoa olhando para o teto, a pessoa pois é, verdade. ensinar, Verdade. né, ensinando a passar roupa a ferro. Nem precisa passar roupa a ferro, gente. Isso é um desperdício. De ter, Também de acho. É só saber ter, secar. Coloca no cabide já prontinho assim, ó. Não precisa nem então, passar mais. é só comprar roupa que não amassa. Mas voltando. Não tem tempo, né? Tu não tem tempo para isso, então você é bem prática, isso mesmo. Mas voltando para a Covid, Ah, então o impacto aqui é, ele realmente tem que ser bem estudado e a gente está bem preocupado, porque até pouco tempo atrás eu estava repetindo os dados dos primeiros estudos de que assim, o que a gente sabe? A grávida ela não tem maior chance de pegar a Covid, ela tem a mesma chance uhum, isso é de importante. pegar Covid do que qualquer outra pessoa. E é por isso que a gente recomenda o isolamento de todo mundo, isolamento social para Uhum. todo mundo, inclusive para a gestante, que é a única medida realmente efetiva que a gente dispõe até o momento. Isolamento social, se precisar sair, todas as precauções, uso de máscara, lavar as mãos, mas isolamento, isolamento, isolamento. Porém, os primeiros estudos, eles sugeriam que a grávida não teria maior risco de complicações. Há um estudo que mostrava 8% de complicações e apenas 1% de UTI. E saiu um estudo chinês faz alguns poucos dias. Foi a maior série chinesa, com mais de 60 gestantes, que também viu uma taxa de complicações relativamente baixa, apesar da prematuridade estar cerca de 22%, mas isso foi basicamente prematuridade provocada, não foi trabalho de parto prematuro, eles tiveram que tirar o bebê por algum motivo, e nessa série não houve nenhuma morte. E aí todo mundo festejou, isso é a comprovação de que Covid-19 não afeta a gravidez. O problema é que surgiram outros estudos sugerindo que há efeitos da Covid-19 sobre a gravidez, que pode haver Oh, restrição de crescimento intrauterino, ruptura prematura de membranas, trabalho de parto prematuro, prematuro. sofrimento, sofrimento fetal e até óbito fetal têm sido relatados. A gente tem que Mas realmente isso de gestações de risco habitual?
Ou gestações que já, Isso já tinha uma complicação? parece ser mais frequente em gestações com comorbidades, principalmente Aham. nas gestações complicadas por hipertensão e diabetes, mas também há relatos de que isso tem acontecido em gestantes sem complicações prévias associadas. E também tem surgido alguns estudos indicando que algumas grávidas podem ter maior susceptibilidade, parece haver maior susceptibilidade a ter complicações para a COVID, principalmente no final do terceiro trimestre e no Nossa, puerpério. bem. E no puerpério. E a gente tem que pensar no racional, extrapolando o que a gente conhece de outras viroses, de H1N1 e das infecções por outros coronavírus, o que aconteceu com a SARS, o que aconteceu com a Aham. MERS, é que, primeiro, todo leigo sabe, as modificações do sistema imunológico das gestantes, as gestantes têm maior susceptibilidade imunológica para Sim. essas pneumonias virais. E nós temos também alterações cardiorrespiratórias, modificações, adaptações fisiológicas da gravidez, mas que aumentam a chance de complicações respiratórias. E também tem se descrito mais recentemente a gestação. A gente já sabe que é um estado de hipercoagulabilidade e tudo indica que COVID-19 também tem uma alteração da coagulação, um estado de hipercoagulabilidade que poderia agravar a hipercoagulabilidade que já existe, e a gestante ela tem que ter esse aumento da coagulação para ela poder tolerar, né, as perdas sanguíneas do parto e as perdas Sangue. sanguíneas Uhum. serem autolimitadas. Então, durante a gravidez, a gente tem maior risco de trombose por conta disso, mas, assim, na população geral, isso se dilui muito. E no puerpério, isso aumenta ainda mais, principalmente quando é um pós-parto de trombose. Então, todas essas modificações, elas poderiam, teoricamente, aumentar o risco de complicações por COVID. Covid. E é por isso, considerando esse risco potencial, que o Ministério da Saúde, que inicialmente tinha colocado apenas as gestantes de alto risco no grupo de risco, acabou por colocar como grupo de risco toda e qualquer gestante, as puérperas até 15 dias e as mulheres que tiveram aborto e Uhum. perda fetal também até 15 dias depois do término da gestação. E nós estamos também acompanhando e monitorando com preocupação, e nós formamos um grupo, ele é formado principalmente por pesquisadoras do Brasil, é o Grupo Brasileiro de Estudos de Covid-19 e Gravidez, e nós estamos monitorando todos os casos de morte materna que são divulgados pela mídia ou que são disponíveis através de dados das secretarias municipais ou estaduais de saúde a que a gente tem acesso, porque por algum motivo esses dados não estão chegando ao Ministério da Saúde. E está havendo uma demora para isso chegar e ser consolidado pelo Ministério da Saúde. Então a gente não está podendo confiar naqueles dados que vêm sendo divulgados dia a dia pelo Ainda Ministério tem da isso. Saúde. E quem acompanha a mídia, e a gente tem um grupo para monitorizar a mídia todo dia, e também a gente até tem um e-mail que a gente pede que quem souber qualquer notícia de caso grave ou de morte por Covid na gravidez e no puerpério, mande. A gente está Qual é o e-mail, monitorizando. você sabe? Covid-19 gravidez, @gmail.com. .com. A gente já conseguiu, a gente conseguiu reunir os primeiros casos, comparou com 2 casos no México, e quando eu mandei esse artigo para publicar, tinha 2 mortes maternas relatadas no Irã, agora já são 7. No Irã? No Irã, que é um país bem menor. E o que é que acontece? A gente acredita que a pandemia vai ter uma
uma evolução diferente em países de baixa e média renda, em países com uma taxa de natalidade diferente, e que a gente tenha um padrão diverso de complicações graves e de mortes maternas por Covid-19. Isso é para Aqui aterrorizar no a gente, Brasil? e isso inclui o Brasil. Atualmente, a gente já tem notícia de pelo menos confirmada 12 mortes maternas. Nós enviamos, nossa carta foi aceita para publicação, já está divulgada. Eu divulguei no meu Instagram. Ela foi publicada já no American Journal of Obstetrics and Gynecology, e nós estamos preparando um artigo com as mortes, com essas outras mortes, para... agora, como eu digo, não é informação do Ministério, porque o Ministério não está liberando essas informações, está demorando para chegar. E eu só queria dizer assim que isso não é para assustar as gestantes. A maioria delas vai ter, com certeza, uma forma leve. Muitas delas vão ser assintomáticas, nem vão saber que estão com Covid-19. Mas é porque nós precisamos proteger nossas gestantes, cuidar delas, exigir medidas urgentes das autoridades sanitárias, afastar as gestantes que estão trabalhando de suas atividades laborais. Então, isso exige toda uma força-tarefa, porque os patrões não estão querendo afastar as gestantes, e às vezes nem as gestantes trabalhadoras da saúde, elas estão podendo se afastar, porque não deixam. E elas estão até respaldadas por lei, porque a gente tem aquele artigo da CLT, o 394A, que prevê que, em caso de risco, mesmo mínimo de insalubridade, a gestante se afaste de suas atividades. Mas não é todo lugar, nem todo patrão que está respeitando essa determinação. E a gente gostaria muito que o Ministério da Saúde liberasse uma recomendação formal de que toda grávida fosse afastada do trabalho, porque a gente ainda sabe muito pouco sobre a doença. A gente imagina que as repercussões possam ser diferentes aqui no Brasil. Ainda tem muito pouco estudo sobre o impacto da Covid-19 no primeiro trimestre. E é extremamente importante que... Tem muita pergunta. Eu abri a caixinha de pergunta aqui para ver, chega e me assustei. Só para finalizar essa parte, eu queria dizer que a gente tem que proteger as gestantes. Então, e elas têm que se proteger também, né? Porque... e elas têm que se proteger também, e não acreditar nessa ideia de que a pandemia é um vírusinho, é uma gripezinha, é um resfriadinho, porque ela não é. Ela é muito séria, ela é seríssima, ela vai piorar. A gente não chegou ainda ao pico. A única estratégia neste momento de que a gente dispõe para poder não exaurir nem colapsar por completo o sistema de saúde realmente é o isolamento, porque a gente vai conseguir empurrar o pico para daqui a algumas semanas, dando tempo para o sistema de saúde se reorganizar. Então, as gestantes têm que estar conscientes disso. Ao mesmo tempo, a gente tem que insistir que elas têm direito à assistência pré-natal, porque eu não sei como é que está aí, Mel, mas assim, em muitos lugares estão assim, interrompendo a assistência pré-natal e abandonando as gestantes. Aqui não está interrompendo, mas deu uma espaçada, tanto no público quanto no privado, na rede privada, deu uma espaçada, né? Assim, então, as consultas que eram semanais estão sendo quinzenais, as que eram mensal, tá tudo ok, mas as semanais está sendo quinzenal, mas não pararam. Para gestante de baixo risco, aquela de risco habitual, o recomendável de risco habitual é que elas tenham aquelas 6 consultas preconizadas pelo Ministério, que seria uma no primeiro trimestre, 2 no segundo, 3 no terceiro. E é perfeitamente possível alternar isso com teleatendimento, por exemplo, receber resultado de exame, ter orientações, até formar grupos de gestantes virtuais. Tudo isso é muito importante e permite um acolhimento e orientação das gestantes muito grande. Agora, algumas consultas presenciais, elas são imprescindíveis, elas não podem ser
ser suspensas, e em alguns lugares isso está sendo suspenso, e já existe nota técnica dizendo que, desde a primeira nota técnica, a 6 de 2020, que se estabelece que a assistência pré-natal ela tem que continuar, que é um serviço essencial e que deve continuar. Agora, o lugar que atende gestante só pode atender gestante, não pode estar misturando gestante com doente, tem que ter aquele devido distanciamento na recepção entre as cadeiras, de preferência atender com hora marcada. Uhum. E as gestantes devem ir realmente para as consultas usando suas máscaras, e como a população é para usar máscara de pano, as gestantes vão com máscara de pano, porque assim, neste momento a gente está precisando deixar as máscaras cirúrgicas, as N95, que estão dificílimas de se encontrar, e os próprios serviços de saúde estão lidando com escassez para os profissionais de saúde. Isso mesmo. Vamos lá. Já se tem alguma evidência sobre o efeito do vírus nos fetos do desenvolvimento? Você até começou a falar um pouquinho aí, mas a gente não aprofundou. Assim, o Ministério recomenda fazer uma morfológica em quem teve a infecção antes de 20 semanas, vai fazer uma morfológica entre 20 e 24 semanas. Até agora a gente não tem evidência, mas a ausência de evidência não significa dizer evidência da ausência. Então, a gente dá até medo, né, a ausência de evidência. Então a gente só pode dizer que até o momento a gente não tem evidência de que haja um efeito sobre o cérebro do concepto, mas assim, existe a possibilidade, como eu já falei, por exemplo, de restrição do crescimento fetal. Então pode acontecer algum impacto, talvez decorrente, a gente não sabe, assim, de modificações que a infecção traz no organismo da gestante, que possam levar a essas alterações. E a gente estava bem tranquilo com a ausência de transmissão vertical, mas já tem alguns estudos sugerindo que a transmissão vertical pode acontecer. O que a gente não sabe ainda é se... Gente, a transmissão vertical é de mãe... Para o bebê a dentro da transmissão vertical que ela está falando é da mãe pro bebê, tá? Para o feto da barriga. Existem duas possibilidades. Você passar a infecção para o bebê dentro da barriga, ou o bebê se contaminar com você depois do parto. Aí transmissão vertical, transmissão vertical também. A transmissão durante a gravidez e que poderia, teoricamente, também acontecer no momento do parto. Então, a gente achava que isso não aconteceria, mas surgiram alguns estudos com relato de infecção do bebê, já demonstrado, assim, tipo, 2 horas depois do nascimento, com presença de anticorpos no sangue do bebê, que não daria tempo, por exemplo, com 2 horas de vida, o bebê já ter desenvolvido anticorpos contra a infecção. Agora, a gente não sabe... Então, foi uma transmissão vertical, não? Tudo sugere, mas não se sabe ainda com que frequência isso ocorre e qual é o impacto. Porque, de uma forma geral, os bebês nascidos dessas mães com Covid-19, a evolução da maioria desses bebês tem sido boa. Exceto, assim, aqueles que nascem prematuros, que nascem hipoxiados ou asfixiados, mas a maioria dos bebês, mesmo quando a mãe tem Covid e ela está com Covid no parto, eles nascem bem. Então, a gente precisaria saber assim, qual é a frequência com que ocorre transmissão vertical e qual é o impacto da transmissão vertical na evolução desses bebês. Tá, deixa eu ver aqui mais uma. Além das medidas habituais, existe alguma outra forma de prevenção e cuidado para a mulher gestante com relação ao Covid-19? Não, só as medidas habituais. Inclusive, assim, eu insisto a vocês o seguinte. Esses medicamentos supostos milagrosos, eles não deveriam estar sendo usados nem pela população geral, imaginem por gestantes. É até antiético testar medicamentos em gestantes cuja efetividade e segurança não foi demonstrada na população geral. Então, com isso, eu não estou me referindo somente àquelas recomendações de soros da imunidade, é isso que eu ia falar agora. De excesso de suplementação de vitaminas, de zinco, de selênio, do que vocês inventaram, de
de vitaminas, Homeopatia. de gargarejos, de medicações homeopáticas, mas eu estou me referindo às drogas mesmo que o povo está usando. Cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina, ivermectina, o que quer que seja aí, o Anitta, não tem evidência científica de que... Seu presidente que gosta, Melânia, seu presidente que gosta. Você está em Brasília respirando o mesmo ar desse homem. Deus me livre. Ave Maria, meu Deus do céu, gente, não tem jeito não, aquele não tem mais jeito não. Isso tudo é Não tem mais jeito não. Isso tudo é muito maquiavélico. Quando você leva a população a crer Maquiavélico mesmo. que existe um remédio para deter a evolução do coronavírus, a população, existem aquelas pessoas muito ingênuas que se sentem protegidas, que fazem um estoque de cloroquina, de hidroxicloroquina, de Anitta, de tudo dentro de casa. Aí se sentem tranquilas e ao primeiro resfriado começam a tomar. E sabe o que elas fazem? Elas saem de casa. Então, é uma falsa sensação de segurança que pode levar a pessoa a romper o nosso contrato social de isolamento, podem levar a pessoa a relaxar com as medidas de proteção. E aí gestantes... E é isso que está acontecendo mesmo. Cada vez que ele fala, cada vez que aquele pode falar bostal? Cada vez que aquela pessoa fala, você vê mais gente na rua. Cada vez que ele fala alguma coisa, tem mais gente na rua, tem mais gente na rua. E não, tá tudo errado. Até porque ele não sabe nem o que ele tá falando, gente. Não tem ninguém por trás dele amparando, com certeza, não tem ninguém. Quando eu cheguei hoje deve ser coisa da cabeça dele. Eu bati algumas fotos das ruas que eu estava passando. Infelizmente, as ruas... O Iséia, ele é conhecido como maternidade da feira, porque ele fica realmente, assim, praticamente dentro da feira central da cidade. E a feira estava cheia, como se não houvesse amanhã, assim, muita gente... se aglomerando e indo às ruas. Então a gente tem que tomar cuidado, porque o isolamento é realmente uma medida efetiva e esses medicamentos não são. E se não são para a população geral, muito menos para gestantes que não devem ficar tomando esses medicamentos, ainda mais sem nenhuma supervisão médica e sem nenhuma evidência ainda, né? Nem que elas são efetivas, nem que elas são seguras. Já tem relatos, inclusive, a Federal Drug Administration, a FDA, lá nos Estados Unidos, colocou assim, muitas recomendações de cautela, porque com hidroxicloroquina tem relato de prolongamento do intervalo QT, que é um prolongamento de um intervalo no eletrocardiograma, de arritmias, de fibrilação ventricular e até de morte por conta dessas arritmias, dessas alterações cardíacas. Tem pessoas que têm contraindicação a tomar, então não pode realmente, do nada, você sair tomando. Já foi orientado, assim, já tem uma determinação da Anvisa que só venda com receita médica, mas infelizmente as pessoas já estocaram essas medicações quando começaram a surgir os primeiros estudos e só reforçando para as grávidas que elas não podem, não devem tomar essas medicações. Tá vendendo na internet. Vendendo na internet. Quem tem você botar lá no mercado. Você botar lá no sitezinho aquele ML, você vai ver. É difícil. Então, quem tem Covid-19 na gravidez, se for uma forma leve, pode ficar em casa. Aí as medidas básicas são repouso, hidratação e ficar alerta para os sinais vitais. Principalmente a frequência respiratória, se tem febre, se tem dispneia. Se você já não está conseguindo... Dificuldade de respirar, dificuldade de respirar. Se a pessoa já não está conseguindo realmente assim, tomar fôlego entre uma frase e outra, precisa procurar o serviço de saúde. E as grávidas têm que ter muito cuidado para chegar precocemente ao serviço de saúde. Mas as formas leves podem e devem ficar em casa, inclusive não ir para a consulta se a consulta for marcada, estiver marcada e você tiver com sintoma gripal, ligue avisando e remarque para até 14 dias depois, porque tem que ser assim, você tem que passar 3 dias sem sintomas e depois mais 14 dias para poder estar liberada para sair circulando pelas
aliás, não sair circulando de jeito nenhum, para voltar para sua consulta Mas para pré-natal. voltar, aham. E por Pra favor, voltar. gente, em casa. Outra coisa que eu queria te perguntar, que está aqui no meu roteirinho, o parto domiciliar, ele pode ser considerado uma medida segura nesse momento? Aqui é segura para risco habitual, a gente sabe que é. Mas nesse momento, porque assim, teve um aumento de casos para parto domiciliar, da procura para parto domiciliar. E como você vê isso em relação ao Covid? Se as mulheres têm risco habitual ou são gestantes de baixo risco e elas desejam, isso é um real desejo e faz parte do plano delas, ter um parto domiciliar, elas podem ter o seu parto domiciliar, não tem nenhuma contraindicação, exceto se elas tiverem com sintomas respiratórios, sintomas de E ninguém da família, né? no momento do parto e ninguém da família, porque senão vai estar colocando não somente a equipe em risco e todo mundo em risco, mas porque tem relatos de mulheres cuja condição começou a se deteriorar exatamente no momento do parto ou logo depois do parto, e foi uma deterioração abrupta. Assim, a mulher estava bem, pariu ou estava nas proximidades do parto e de repente faz uma franca insuficiência respiratória. Então, quem está com Covid-19 confirmada ou com síndrome gripal no momento em que entra em trabalho de parto, realmente não é recomendado que tenham um parto domiciliar. Parto domiciliar. E as mulheres têm que contemplar isso no seu plano de parto. Aí, para isso, é mais uma vez recomendado que elas não saiam de casa para que não para que reduzam o risco de estar contaminadas no momento. Eu só não queria, assim, que essa escolha pelo parto domiciliar ela partisse do local de medo. Quer dizer, uma mulher que sempre quis ter um Mas parto é o que está hospitalar, acontecendo. que sempre, que o plano sempre foi ter um parto hospitalar, que tinha medo e que saía discutindo contra parto domiciliar, aí de repente se apavora e faz, eu vou parir em casa. Porque essa mulher pode não estar disposta a estabelecer um pacto real com a equipe, ela pode não estar... segura, de verdade, se sentindo segura em casa na hora do momento do parto. Ela pode não estar se sentindo segura, e isso é essencial, porque o lugar do medo é um lugar ruim. Isso pode afetar muito o comportamento e a evolução do parto nessas mulheres. Então, eu só sugiro que essa seja uma decisão assim, bem pensada, de quem já tinha ou que se empoderou e se fortaleceu nesses últimos momentos, mas que não parta do lugar do medo, porque o medo não é um bom lugar para tomar decisão. Isso pode afetar a evolução do trabalho de parto, o pacto com a equipe, a completa compreensão de riscos e benefícios. Assim, o que a gente tem de evidência é que para mulheres de baixo risco, em condições habituais, com uma boa equipe de retaguarda, e quando o parto domiciliar está integrado dentro do sistema de saúde, nós temos excelentes resultados. E não tem aumento da mortalidade materna, nem aumento da mortalidade perinatal. Agora, né, nas circunstâncias atuais, sempre pensar nisso, se a decisão não está sendo tomada só por conta disso. Alguém perguntou aí o que é que pode ser tomado no hospital. Aí no hospital, gente, depende. A mulher pode estar internada com pneumonia, ou ela pode ter sido internada com uma CIRAG, que é a síndrome respiratória aguda grave. Aí, enquanto não tem o resultado do teste, se é Covid ou se não é, geralmente vão iniciar o Tamiflu, que é o remédio para H1N1. E vai se esperar o resultado do teste de Covid. Se ela tem suspeita de pneumonia de alguma outra origem, também pode ser que se inicie antibiótico. Mas medicação específica para Covid-19 não tem. O tratamento é de suporte, quer dizer, um tratamento só de apoio, oxigenoterapia, se for necessário, nas diversas modalidades. Tem alguns estudos que estão fazendo heparina exatamente por conta dessas alterações da coagulação. Mas, assim, fazer heparina em dose plena, em doses altas, ainda não tem evidência. Fazer plasma de pacientes que já tiveram a doença também não tem evidência sólida. As outras medicações ainda estão todas em teste. Então, na verdade, o tratamento é de suporte e quem precisa vai receber modalidades de oxigênio. Então, pode ser um oxigênio por catéter ou, nos casos mais graves, precisar até de entubar e de ventilar. A gente tem tido alguma
algumas outras modalidades, principalmente, por exemplo, tentar colocar a pessoa de virar de bruços para tentar a ventilação espontânea com a pessoa de bruços com sucesso. Pode ser que a gente tenha que adaptar isso para gestantes também. Apoio. E as trombofílicas, que já estão em uso de anticoagulante, devem manter o anticoagulante e continuar a gravidez, o acompanhamento na gravidez de alto risco. Foram essas as perguntas que eu vi. Foi. E, assim, sobre a trombofilia, a gente tem que parar de usar, elas param de usar o Clexane antes do 36 semanas, né? O 36 semanas, né? Que elas... Não precisa não. Na verdade é assim, o ideal na trombofilia é, se a mulher está com tudo bem com a trombofilia, ela deve estar tomando Clexane, aspirina e cálcio, porque ela tem que tomar, se ela tiver SAF, ela tem que fazer aspirina e cálcio para síndrome de fosfolípide, para prevenir pré-eclâmpsia. Aí a gente deve manter, habitualmente a gente faz assim, a gente mantém até o final da gravidez e interna para induzir. Indução. Com 39 semanas. Se ela entrar em trabalho... Em uso de Clexane, em uso de anticoagulante? Aí ela não toma o Clexane no dia que vai induzir. Mas é relativamente tranquilo se ela, por exemplo, entrar em trabalho de parto antes e se estiver fazendo uso de Clexane, porque o Clexane tem um antagonista, uma droga que pode reverter parcialmente seus efeitos, e a chance de ter complicações hemorrágicas ela é bastante reduzida. Então, o cuidado habitual com alguém especialista em gestação de alto risco que lide com trombofilia. Lembrando só que trombofilia não é indicação de cesárea. Ai, por favor, né? Por favor. Agora, Covid é indicação de cesárea, já foi, agora é. Não, pronto, exatamente. Mais uma para sua lista. Sim, mais uma para sua lista. Eu tenho que atualizar. Na época do Zika, eu completei a lista de A até Z e agora eu vou botar na letra C. Então, Covid-19 não é indicação de cesárea e ter tido Covid não é indicação Também de cesárea. O que pode acontecer é que assim, a condição clínica fique muito instável. Por exemplo, a mulher desenvolva uma forma de insuficiência respiratória aguda, muito grave, ou esteja com instabilidade hemodinâmica, uma sepse. E você tem que tirar o bebê para melhorar a capacidade ventilatória da mulher. E até porque, assim, a chance do bebê sobreviver vai ser maior se ele sair da barriga, mas é principalmente para tentar melhorar as condições clínicas maternas naquele momento. Então, não é... Que é uma emergência, né, nesse caso. Aí é uma emergência. Nas formas leves, se a pessoa tiver o azar de estar com Covid na hora do trabalho de parto, esse trabalho de parto vai ser conduzido seguindo realmente as recomendações da OMS com algumas adaptações. Então, algumas adaptações são meio chatas. Por exemplo, a mulher deveria usar máscara durante o trabalho de parto, porque... É a próxima pergunta. A minha próxima pergunta é assim, quais os cuidados que as puérperas devem ter durante a internação para o trabalho de parto? Internação hospitalar. Aí, assim, a mulher com Covid-19 em trabalho de parto, ela, primeiro, tem que saber a política do hospital, porque tem hospital que a mulher com Covid-19 não está aceitando acompanhante, mas ela tem direito. Assim, e na maioria dos guidelines recomenda, dos bons guidelines, ela pode ter direito a um acompanhante saudável que também esteja usando equipamento de proteção individual, para ele não se expor, e a mulher deveria usar uma máscara durante todo o trabalho de parto. Não é recomendado o parto na água, porque é difícil, assim, a mulher pode eliminar fezes, fica muito difícil nesse momento. Foi determinada a presença de vírus nas fezes, e é quase impossível, quem já assistiu um parto na água, sabe, você colocar suas mãos lá dentro da água sem você entrar em contato com a água e com as secreções, porque simplesmente entra por dentro das luvas, não tem como. Mesmo se você use os equipamentos mais sofisticados, avental impermeável, luvas compridas, é muito complexo. Então, o parto na água ele está contraindicado. O uso de bolas suíças, assim, para evitar contaminação, e dificilmente a gente vai ter
uma bola específica para cada mulher e pode ser muito difícil de limpar. De limpar Com também, certeza. também não deveria Deve ser. ser a última coisa que eles pensam em limpar, deve ser a bola. É, exatamente. Inclusive, a gente está até para todas as mulheres que não têm Covid-19 diagnosticado, sugerindo que, a menos que você possa garantir que cada mulher tem uma bola, que A sua bola. não se use a bola no contexto do parto hospitalar, porque não se higieniza direito essa bola. E aí Com certeza. sai de bola em bola, e aí a pessoa pode ter outras alternativas, caminhar, mudar de posição e tudo. A equipe tem que estar atendendo parto de Covid e parto sem Covid, mas o parto de Covid especificamente completamente paramentada. Inclusive, a gente recomenda, durante o parto da Covid, que seja utilizada a N95. O período expulsivo pode ser um período que gera aerossóis, tem um potencial de formação de aerossóis. São muitas secreções envolvidas com o cenário do parto. Todo mundo sabe que é um cenário desorganizado. A gente não tem controle sobre muitas coisas. E, sinceramente, eu já tentei fazer com que as mulheres ficassem usando máscara, porque eu passei vários plantões já tentando várias abordagens. E as mulheres em trabalho de parto, principalmente quando estão na partolândia, elas odeiam uma máscara. Elas não têm, assim, não conseguem respirar direito. Não conseguem respirar a máscara assim. Aí arrancam a máscara. Lá se foi a proteção que a máscara estaria dando. Então, eu acho que a gente tem que ser realista. Quem tem que usar máscara é a gente. É isso mesmo. Durante o trabalho de parto, nós, profissionais de saúde, todo mundo vai ter que se acostumar que a gente, na cena dos partos, até das mulheres sem Covid, até no parto domiciliar, não vamos estar lindas como estamos agora. Vamos estar completamente paramentadas. Aceitem. Vamos estar completamente paramentadas, com gorro, máscara, protetor facial, avental, impermeável, porque realmente a gente precisa disso. E para garantir a proteção de todo mundo presente e a nossa proteção também, porque se a gente cai, se a gente tomba, durante essa batalha não vai ter quem substitua a gente, vai desfalcar a assistência, e eu acho que o mundo precisa da gente ainda por um bom tempo. Mas esse parto pode ser assistido dentro desses limites, com as precauções padrão. Sim, a mulher pode tomar banho. Olha, banho de água morna é ótimo, porque ao mesmo tempo ela alivia, relaxa, e tá limpando. Relaxa, e ela tá limpando. E ela tá se limpando. A gente só acrescenta um sabonetinho. A gente só acrescenta um sabonetinho para ela ir também. Assim, levem de casa, viu, meninas? Levem de casa, porque também tá difícil ter na rede pública. Tá difícil, a gente não tem para todo mundo. E no período, então levem de casa. Ficar monitorizando, além do habitual, a frequência respiratória, a temperatura e a saturação de oxigênio. Eu tenho que manter uma saturação de oxigênio maior que 94%. E aí no hospital, e todo mundo vai ter um oxímetro, então assim a gente tem que monitorizar isso, porque a mulher pode desenvolver, eu já disse, uma insuficiência respiratória durante o trabalho de parto e precisar de suporte ventilatório. Se ela desenvolver... Mel, sobre a amamentação... fala. Não, só para dizer que se no período expulsivo ela ficar muito cansada, e mostrar uma saturação de oxigênio já caída, a gente pode abreviar esse período expulsivo com um fórceps ou um vácuo. Tá. E aí, sobre a amamentação, ainda tem... pode falar. E depois que o bebê nasce, no nosso guideline, na nossa diretriz, a gente segue o recomendado pelo Royal College e pela Sociedade Canadense, pela recomendação da Sociedade de Parteiras e pela Sociedade Brasileira de Pediatria, de ligadura oportuna, porque eu não chamo de tardia, do cordão umbilical. E também nós incentivamos o contato pele a pele depois de limpar o tórax materno. Porque a amamentação, que eu acho que você vai me perguntar, a mulher Covid positivo, que esteja bem, né? Aquela mulher que está, obviamente não é a que está entubada dentro da UTI, mas a que tem... Claro, até porque... se ela quiser, ela pode e deve ser encorajada a amamentar. E aí, o risco não é de passar pelo leite. O leite já foi testado
não parece haver vírus no leite materno. O que parece, o que pode acontecer, o que parece não, o que pode acontecer não é transmissão pelo leite, é contágio do bebê, porque a mãe está infectada. Então, a mãe tem Uhum. que lavar frequentemente as mãos, lavar as mãos antes de pegar o bebê e colocar no peito, usar máscara. Uso de máscara. Aí sim, na amamentação, aí tem que incentivar o uso de máscara. E se ela tossir ou espirrar naquela mamada, trocar a máscara, aí se exige que ela seja assessorada por outra pessoa, né? Porque como é que ela vai amamentar o bebê e trocar a máscara É verdade. ao mesmo tempo? Tudo bem que nós somos ninja, mas ter apoio nesse momento é bem importante. Mas isso é muito interessante, porque o leite materno, eu acho que a gente já falou muito da importância da amamentação, mas o leite materno tem muitos anticorpos, Uhum. eles podem até garantir a proteção de que esse recém-nascido, ainda tão frágil, com o sistema imune ainda não completamente formado, ele vai precisar nos primeiros dias de vida. Inclusive, tem pesquisadores testando esses anticorpos do leite materno para saber se poderia ser uma perspectiva de terapia futura para a Covid-19, de tão poderoso que o leite Ai, que materno é. maravilha. Tá vendo, gente? Tá vendo? E, não, pelo amor de Deus, não vão tomar leite materno. Não vão sair Então, pedindo para as não, mães. de jeito nenhum. Isso Porque aí tá hoje em dia eu já duvido mais nada. não, inclusive tem lugar que vende, que o povo vende até ilegalmente leite materno, né? E a gente tem que se preocupar com tudo que a Tem. gente diz. A gente tem que se preocupar com tudo que a gente diz. Então, assim, cada mãe amamentando Por favor, o seu filho. o seu bebê. Claro que um bebê pode ter duas mães e as duas estarem se revezando na Na amamentação. amamentação. Ou pode ter outras modelagens, outras Porque a configurações gente fala familiares. assim, daqui a pouco a mulher tá dando leite pro primo, pro Mas marido, para todo mundo. E não sobra nem pro menino. não, aí o leite assim, realmente deve ser reservado àquele bebê ou àqueles bebês que Por podem ser favor. que Mel, nossa senhora. Tem tanta mensagem aqui que eu vi aqui do povo, mas eu acho que você já respondeu as principais. Eita ferro. olha, Mas eu acho que você respondeu as tem principais aqui. alguém que está Ah. nos adorando, que é Rúbia. Beijo para você, Rúbia. Rúbia, beijo, meu amor. Deixa eu ver aqui. Nossa, mas é muita pergunta. Você passou aqui por aqui? Muito comentário também. Deixa eu ver. Exatamente, Nayara. O fósseis pode salvar a vida de um recém-nascido. Ou fósseis ou vácuo. Veja só, a mulher está com Covid, está muito cansada. Tá Uhum. afando, a saturação de oxigênio cai, tanto ela como o bebê, tanto ela porque está afando, como o bebê, que pode sofrer hipóxia, pode precisar ou um fósforo ou um faco. Aí depende da habilidade do que tiver disponível na hora. Se for um parto domiciliar, gente, com o enfermeiro, provavelmente ele não vai passar nem fósforo, ele não vai Gente, passar fósforo. gente, eu só atendo exclusivamente pelo SUS, ambulatório pré-natal de alto risco, em Campina Grande. Deixa eu ver o que mais aqui. Sempre bom lembrar. Melânia, você é maravilhosa, ela é mesmo, gente, ela é top. Obrigada por tanta informação de qualidade, é isso mesmo. Mitológica. Eu Olha, acho que a mais. Ah, a pobre Tamires não consegue nenhum atestado. Olha, seu obstetra realmente uma pessoa muito insensível, desculpe dizer. Porque o que a gente tem não orientado, consegue atestado. atestado não é nem a clínica, o obstetra disse que o obstetra não afastou. A gente tem dado atestado para todas as gestantes que pedem, e a gente atesta com base, eu já disse, nesse artigo da CLT, o 394A. O Supremo Tribunal Federal corroborou esse artigo específico da CLT, acho que foi em novembro do ano passado, e a gente usa o código, o CID, né, Z20.9, que é o risco de exposição Uhum. a essas doenças infecciosas para afastar essas gestantes. E mais, se ela tiver alguma comorbidade, a gente coloca. Assim, então, assim, não conseguiu atestado é muito complicado, né? Eu Que tenho visto, insensibilidade, hein? eu tenho visto mais o contrário. Eu tenho visto assim, a gente dá o atestado, aí chega lá e a empresa não aceita, manda para a medicina do trabalho e eles não aceitam, aí
tem mulher até antecipando a licença maternidade, e é ruim, né? Porque ela perde tempo de É ficar triste, né? com o bebê depois do nascimento. E tem outras que estão dando férias para gestantes, tem algumas outras alternativas, mas o ideal seria a gente afastar. Eu dei, Inclusive, né? eu dei férias para minha secretária, a gente deu férias para que ela fique mais tempo, né? Ela está grávida? Tá. De 5 meses. 23 semanas, eu acho. Qual CID? Qual CID de quê? Que tem que dar de atestado? C20.9. Pronto. É porque eu estou afastando as perguntas e não estou. Aqui, ó, toda parturiente ou toda gestante deve ter atestado? Deve receber atestado? Se ela quiser, se ela pedir, ela tem que receber um atestado. Olha, Tem uma aqui que está perguntando se deve ser testada. é ilegal exigir o CID. A empresa não tem nada que saber disso, mas como a gente sabe que isso vai perturbar a vida da pobre gestante, a gente coloca o CID e a gestante assina dizendo que concorda com a divulgação do CID. Nossa. Aqui está perguntando também se toda parturiente deve ser testada na triagem da maternidade para Covid? Sim, é o seguinte, nos lugares que você tem disponibilidade de fazer isso, por exemplo, em vários lugares nos Estados Unidos estão fazendo isso. Inclusive, saiu o resultado do último estudo americano, eles testaram 162 gestantes. Dessas, 20%, olha só, foram positivas, e das que tinham Covid, 66% eram assintomáticas. É por isso que a gente tem que tomar precauções com todas as gestantes, por conta do potencial risco dessas gestantes assintomáticas. E já tem estudo que mostra isso. Que está contaminando a equipe, né? E elas podem estar contaminando a equipe. A maioria dos casos contaminantes são pessoas que são assintomáticas ou que têm formas leves, aí você não valoriza. É por isso que a gente tem que ter essas precauções. Mas, assim, a gente aqui no Brasil não tem teste, nem para testar todos os casos que estão com sintomáticos. Imagine ter teste para testar na porta de entrada da maternidade. Agora que isso não está conseguindo dar nem máscara. Que isso existe em alguns países, aí existe. E tem uma recomendação de algumas sociedades, da FIGO, por exemplo, que toda gestante, quando chega em trabalho de parto, seja testado na entrada da maternidade. Em trabalho de parto, ou que esteja com um aborto, deu entrada numa maternidade, faça um teste rápido para saber de sua condição aí em relação à Covid-19, porque eles vão poder tomar providências em termos de acompanhamento. Mel, você ouviu falar que as farmácias vão poder estar realizando teste para Covid? Olha, isso é um absurdo dos absurdos, eu vi. Mas veja, existem todos os tipos de teste. A maioria desses testes rápidos, inclusive os vendidos em farmácias, vão ser testes sorológicos. E a sensibilidade e a especificidade desses testes, ela é extremamente variável. Então, uma coisa é um teste que passou por todas as etapas de desenvolvimento, foi testado, foi aprovado. E mesmo assim, a gente tem restrições quanto à interpretação desses testes. E outra coisa são esses testes rápidos de farmácia, que não passaram por um processo acurado de avaliação e que disponíveis na farmácia podem permitir interpretação. Ou seja, um monte de falso negativo. Interpretação equivocada do usuário e uma falsa sensação de segurança. Já existe uma precaução da própria OMS em relação a isso, que uma sorologia positiva não lhe dá um passaporte imunológico, tipo, você se sentir seguro, eu já tive Covid-19, porque a gente não sabe ainda se a gravidez, se Covid-19 deixa uma imunidade, quanto tempo dura essa imunidade, se ela é permanente, quanto tempo você leva eliminando o vírus.
E Ai, falta 26 segundos, eu vou morrer. então a gente não Vai sabe acabar nossa live. isso não deve ser, mas isso não deve. Mas a gente não começou de novo. Não, eu é que entrei de Começou novo. não, você que entrou. Eu que entrei de novo. Ah, então eu não Mas a estava. gente pode começar? A A gente gente pode pode, começar mais 10 minutinhos? a gente pode recomeçar. Voltando. Vamos esperar vocês chegarem, a Mel entrar. Porque realmente não deu tempo de terminar tudo. É muita informação e muita informação de qualidade, né, gente? Ah, é muito bom estar com a Melânia. A Melânia ela é maravilhosa. Sim, então Ê! Ah, eu fico muito apreensiva que as pessoas façam esse teste e achem que ganharam um passaporte para sair circulando nas ruas e relaxar as precauções com Covid-19. Mais uma vez lembrando, a acurácia desses testes não foi bem determinada. Tem tido muito resultado falso negativo. Então, a gente não confia muito nos testes rápidos, até mesmo nos que a gente usa no ambiente hospitalar. Eles são mais importantes do ponto de vista epidemiológico, para que a gente monitore como é que está a situação epidemiológica e se possam tomar decisões na área de saúde. Mas do ponto de vista individual, ele não vai lhe garantir um passaporte de imunidade, não. E assim, quando eu escutei isso, eu falei, meu Deus, aquele tanto de gente doente dentro de uma farmácia, imagina. Aquele tanto de gente para ir fazer o teste. Pois é. E ainda por cima enchendo as farmácias. Já não basta terem acabado com os estoques das drogas. Deixa eu ver aqui. Melânia, gestantes são consideradas de Não, alto as risco? gestantes Não. não são consideradas de alto risco. Elas são consideradas grupo de risco para desenvolver para complicações por Covid. Mas a assistência ao parto, desde que elas não tenham Covid, ela pode e deve ser realizada, inclusive na população de risco habitual. O ideal é que ela seja realizada pela equipe de enfermagem obstétrica, onde ela estiver Ou disponível, obstetrizes, né? ou obstetrizes. Porque a gente já sabe que é um tipo de assistência que tem melhores desfechos, é menos intervencionista e tem menos, nós vamos ter um parto mais mais fisiológico, com menor taxa de intervenções, mais alta taxa de satisfação materna. Então, na verdade, o parto nesses centros de parto normal e nas casas de parto já existentes, ele deve até ser estimulado, desde que a mulher não tenha Covid-19. O que se colocou as mulheres foi a gente não transformou todas as gestantes em gestantes de risco. Tem que ser bem explicado, porque senão isso iria ser impraticável fazer essa condução. Só está Inclusive, protegendo essas gestantes, né? A gente só está tentando proteger essas gestantes, não é de risco. Elas continuam fazendo pré-natal com a equipe que as acompanhava. No SUS, as gestantes de risco habitual vão fazer pré-natal nas unidades básicas de saúde. Elas vão receber os cuidados habituais, com os exames de rotina do Ministério, que a gente só insiste é que não sejam realizados exames fúteis. Vivem me perguntando, e eu posso dispensar a ecocardiografia? A ecocardiografia nunca foi um exame de rotina, nem antes. Nunca foi, então imagine agora, né? Então a gente pode dispensar ultrassonografias recreativas, ultrassonografias sem uma indicação real e seguir o que é a rotina do Ministério. Isso não transforma a gestante em uma gestante de alto risco. Ela é de risco em relação à Covid, para que a gente possa protegê-las, garantir que todas as medidas de precaução sejam realizadas e a gente ficar alerta para monitorizar, ter um racional, um corpo sólido de argumentos para afastar
as gestantes do trabalho e garantir que elas fiquem em isolamento e garantir assistência ao pré-natal e parto de qualidade a todas as gestantes. Mas elas não viram também, gente, gestante de ó, alto risco. assim, eu sou muito a favor mesmo das gestantes, elas ficarem em isolamento. Só que assim, você pediu o atestado para o médico, né, para ficar em isolamento e ficar batendo perna na rua, por favor, viu? Deus castiga. Então, se você vai mesmo, se é de sua vontade pedir o afastamento, peça esse afastamento, mas fique em isolamento domiciliar, tá? Tem uma outra pergunta aqui que é sobre os grupos. O que você Miranda, acha? só um momentinho, Miranda está perguntando, olha, se ela tem CIRAG, ela tem que ser testada obrigatoriamente. Porque CIRAG é a síndrome respiratória aguda grave. Então, assim, todas as mulheres graves, elas são testadas. Isso está no protocolo de todos os hospitais que atendem Gestante. mulheres que foram destinados para o acompanhamento de mulheres com síndromes gripais e com Covid-19. Então, assim, CIRAG é obrigatória a testagem. Isso aí, com certeza. O que você acha que está perguntando, que eu achei a pergunta bem legal. O que você acha dos grupos de WhatsApp que estão oferecendo orientação para gestante puérpera? Orientação profissional, né? Ela deve estar falando. Ah, sim, esses grupos foram uma iniciativa fantástica. Inclusive, eu fui responsável pela implementação desse serviço aqui em Campina Grande. E tem também? Eu tenho de Recife, né? Que a Tati tá. Achei o máximo. O de Recife foi uma ideia, aí foi idealização e colocada em prática por Tatiane Frank, minha amigona. Tatiana é maravilhosa. E surgiu um filhote em João Pessoa e aí a gente resolveu implementar em Campina Grande. Inclusive, nesta segunda-feira, fez uma semana que nós estamos funcionando, então a gente já está caminhando para 10 dias de funcionamento. As gestantes estão muito inseguras, elas têm dúvidas diversas, e como elas têm muitas dúvidas, o grupo é importante para esclarecer essas dúvidas, para que elas não precisem se dirigir a uma unidade de saúde sem necessidade, para dar os diversos acompanhamentos. Lembrar que o teleatendimento foi regulamentado por vários conselhos, pelo Conselho Federal de Medicina, pelo Conselho de Enfermagem, pelo Conselho de Fisioterapia, pelo Conselho de Nutrição, de Psicologia. Então, assim, eu posso estar esquecendo vários, mas praticamente todos os conselhos regulamentaram o teleatendimento. E nosso grupo ele é formado por... como a gente não conseguiu uma equipe só de enfermeiras obstetras, nós temos 15 médicas obstetras e 5, não, agora são 6, que entrou mais uma voluntária, e 6 enfermeiras obstetras que se alternam em plantões para fazer esse teleatendimento. E tem sido uma experiência muito importante, porque que a gente está querendo divulgar e talvez até recebam um financiamento para ajudar a implementar em todo o país. Porque tem muita dúvida. Que maravilhoso seria. Tem muita dúvida que a gestante... Tem muita dúvida que as gestantes têm, mas que não necessitam do ir para um hospital presencial. E com essa assistência, a gente pode até fazer com que ela não saia de casa. Sim, diminuindo lá, né, o risco dela. Evita que ela saia de casa, que ela sobrecarregue o serviço de saúde e, ao mesmo tempo, ela se sente mais segura, porque é um momento de muita instabilidade, a própria saúde mental fica atordoada e a gente tem um serviço de suporte, tanta coisa que você escuta. Psicológico também. Nós temos psicólogas voluntárias nesse grupo. Quando a queixa específica de ansiedade, depressão, a pessoa está muito chorosa, diz que não sabe o que fazer, a gente encaminha para atendimento específico com nossa retaguarda de psicólogas. Então, eu acho esses grupos uma iniciativa fantástica e eu torço muito para que eles venham a ser implementados em todo o país. Também vai ajudar demais. Assim, é tanta coisa que as mulheres, que as gestantes estão ouvindo, que todo mundo, né? Mas a gestante já está sensível e ainda tem que ficar escutando, ainda mais se ela vê Globo, aí ferrou mesmo. Que eu falo mesmo. Vamos ver o que mais aqui que a gente tem.
Sheisa, o CPN do ISEA foi transformado em um centro de atendimento às mulheres com Covid-19, porque a gente tinha que isolar uma área que, pelas regras, o ideal seria que todas essas mulheres ficassem em quartos com pressão negativa. No Brasil, isso praticamente não existe. A segunda alternativa é que elas fiquem em quartos individuais, as mulheres com Covid-19. E a terceira alternativa, quando isso não é possível, é que elas fiquem em enfermaria só de Covid. Então, quando o ISEA virou referência para a Covid em Campina Grande, e quando a gente montou o nosso plano de contingência, nós requisitamos o centro de parto normal, que continua no mesmo lugar, apenas, infelizmente, durante este período, não estamos atendendo partos lá. Toda a equipe de enfermagem obstétrica está trabalhando lá, mas é para atender as mulheres, prestar cuidados de enfermagem às mulheres Covid-19 positivas. Tem um plantonista médico 24 horas presente e já tem outro plano de contingência que, se a gente não der conta com os quartos do CPN, que a gente teve que adequar, que a gente ocupe as enfermarias novas que ficam separadas do ISEA central, porque o nosso CPN ele não é dentro do hospital, ele é ao lado do hospital. Então era o lugar mais isolado que a gente tinha do hospital para poder prestar atendimento às mulheres Covid-19. Isso já foi feito em alguns lugares. A gente sabe que é uma perda para quem estava planejando ter um lindo parto normal lá do CPN, mas assim... Mas é necessário esse momento. Há momentos em que os direitos coletivos eles se sobrepõem aos direitos individuais e é necessário um sacrifício de todo mundo. Então, nós precisamos garantir o isolamento e a assistência dessas mulheres, e elas estão internadas exatamente dentro das dependências do centro de parto normal. E pode ser, porque a pandemia está crescendo, ela mal chegou em Campina Grande, ela está com toda a força no IMIP. O IMIP já atendeu... Recife, né? O IMIP gestantes graves com Covid-19 já tem mais de 30 confirmadas, e o IMIP já abriu a 4ª UTI só de Covid, e tem uma UTI obstétrica só de Covid. Nossa, Recife está desse jeito? Recife está desse jeito. E Recife está com o sistema de saúde muito crítico, assim, praticamente já colapsado. E o IMIP desenvolveu essas estratégias, então eles têm... Mas assim, a gente fica muito preocupado de que isso seja a nossa realidade daqui a 15 dias, daqui a 30 dias. Então nós temos que estar preparados. O que a gente ganha com o isolamento social é exatamente adiar, colocar esse pico da curva para frente para que o serviço de saúde se readeque. E foi essa a readequação que foi feita. Deve sair uma nova versão do protocolo do ISEA. Eu acho que ainda essa semana, se eu conseguir. Porque eu quase não tenho dormido, gente. Sem brincadeira. Você falou que eu até gosto dos dias que eu gravo live, porque eu me maquio, eu pintei o cabelo. Só vive arrumada! Eu só vive arrumada, gente. Isso é história, que ela só vive arrumada. E eu me sinto uma pessoa normal, porque o dia a dia não está fácil. Deixa eu ver a unha. Você não conseguiu fazer unha? Não, eu não faço mais, porque não pode, né? Aí tá aqui, tá aqui. Gente, era só unha vermelha, tá? Linda, poderosa. Pra você ver que ela está em isolamento de verdade. E tirei todos os brincos. O mais doloroso paramentos. Foi meu piercing de estimação que estava aqui. Eita, e eu não coloco mais adereço, porque se é para tirar no outro dia, eu não vou dormir com eles. E se for para coloca, tira, não ando mais com adereço nenhum. Mas você tá mas é certíssimo. Alguém perguntou aqui, Mel, se precisa. Eu vou perguntar porque foi engraçado, assim, né? Perguntaram se precisa fazer písio. Gente, quando eu conheci a Melânia, ela falou assim:
Quando eu conheci, não, eu já conhecia, né? Quando eu conheci presencialmente, ela falou assim, Quando foi? gente, tem Foi 9 naquele anos, curso de 2011, não foi? De 2010, não foi 2011. não? Não, 2010 Foi 2011? eu tava buchuda tendo Joaquim. Foi, Então foi foi, 2011 mesmo, lá em São Paulo. Ela falou foi assim, 2011, lá em São Paulo. foi, ela falou assim pra mim, Naquela gente, casa tem, bem alterna. é isso mesmo. Ela falou assim, gente, tem 9 anos, era 9 anos, que eu não faço uma epísia. Eu olhei pra ela assim, falei, você tá falando sério? Aí alguém me perguntou se precisa de epísia. Hoje, então, ela tem quantos anos? 19 anos que não faz epísio. É de 2002 para cá, são 18 anos, né? 18. 18 anos, é. 18 anos É, sem fazer epísio, gente. Foi aí que eu descobri que era possível não precisar nunca de epísio. veja só, a assistência ao parto da mulher sem... No caso de alteração dos batimentos cardíacos do bebê no período expulsivo, necessitando agilizar o trabalho de parto, o que é mais indicado. Olhe, toda Gosto. vez que... É muito O importante, vácuo. assim, independente da mulher ter Covid-19 ou não, você está havendo ausculta no período expulsivo. Se o bebê apresenta uma alteração da frequência cardíaca fetal, que a gente chama frequência cardíaca fetal não tranquilizadora, Não. eu abrevio o período expulsivo com fórceps ou vácuo. Eu tenho uma experiência de vácuo muito grande e acho o vácuo menos traumático e sempre ando com o meu vácuo. Dentro da bolsa. Agora que eu não ando mais com bolsa, eu levo eu levo uma sacola de pano. Pronto, aí virou parteira mesmo. Agora virou parteira. Tá com a sacolinha de pano. Eu levo a sacola de pano que tem escrito Sulfatar é Preciso, que foi Maíra Libertar que me deu, e levo meus apetrechos para o plantão e sempre levo 2 vácuos, porque realmente não tem vácuo lá no ISEA. Aí, como eu tenho mais habilidade, nesses casos seria o caso de se fazer, eu acho, de fazer um vácuo. Mas isso vai depender da experiência da pessoa e da disponibilidade do serviço. Eu tenho um post no blog sobre fórceps e vácuo-extração e qual é o papel do parto instrumental na obstetrícia moderna, se vocês quiserem. Vocês podem... Gente, o nome do blog dela é Estuda Melânia. Eu estava presente quando esse blog foi feito, que foi no Facebook, Orkut, eu não lembro. No Um Facebook. abestalhado da medicina, terceiro semestre de medicina, mandou a Melânia estudar. Eu tava lá online, gente. Mandou a Melânia estudar. Você no meio desse furdunço. Eu ri demais, mas eu ria. Eu falei, meu Deus, você é louco, entra na internet e olha olha o currículo dela, seu maluco! Ele disse com toda a minha autoridade, de ex-estudante de enfermagem, atual acadêmico de medicina. Isso, de medicina. Eu posso afirmar, e me esculhambou. Propriedade, eu posso falar com propriedade. Eu lembro até o nome. Posso falar com propriedade. Falei, meu Deus, o cara é louco, não sabe nem com quem tá falando. E ele era de daí, não era? Ele era de Recife, não era? Não, do Rio Grande do Sul. Ah, do Rio Grande do Sul, isso mesmo, do Rio Grande do Sul. Nossa, até hoje eu devo ter vergonha disso. Deixa eu só insistir uma coisa. A assistência ao parto sem Covid-19 continua sendo assistida, seguindo todas as recomendações da OMS. A gente não vai fazer procedimentos desnecessários, não vai fazer episiotomia, não vai colocar soro, não vai romper bolsa. Vai ser uma assistência ao parto Tudo seguindo normal. as evidências. As modificações vão ser só que, para diminuir o número de pessoas circulando nas maternidades, o que tem se recomendado é só um acompanhante por mulher. Esse acompanhante deve ser do convívio da mulher. Ele tem que estar assintomático no momento da entrada, então ele vai ser triado e não deve pertencer aos grupos de risco. Então, é isso. E também essa orientação que eu já estou dizendo, que é meio difícil, que as mulheres aliás, que as mulheres usem máscaras durante o trabalho de parto. E como tem uma recomendação geral, a gente não sabe quem é Covid-19, quem não é. Aqui a gente evite, nesse período, partos na água, que a menos que você consiga garantir uma bola para cada mulher, o que eu acho meio complexo. Não se utilizem as bolas.
Mas é assistência mesmo, fora a equipe estar completamente paramentada na hora do parto. E para evoluir, para fazer uma ausculta só, não precisa estar com um avental impermeável, não. Mas você vai fazer qualquer Uhum. procedimento, durante todo o parto tem que estar com gorro, máscara, óculos ou protetor facial, e na hora do parto, mas na hora do parto tem que estar realmente a pessoa toda paramentada, com o mínimo da equipe, a equipe mínima presente no momento do parto. Agora, se não era para fazer esses procedimentos invasivos antes, muito menos agora. Agora. A episiotomia vai aumentar a perda sanguínea, vai aumentar o risco de laceração perineal de terceiro e quarto grau, e é um procedimento que a gente continua recomendando que seja evitado, que seja feito na prática obstétrica moderna. Então, para isso, assim, não é uma recomendação de agora, né? É uma recomendação que a gente já vem fazendo há algum tempo. E a readequação nesse contexto da assistência atual são só as medidas de proteção da parturiente, de proteção da equipe que está prestando assistência ao parto. Aí a gente vai ter que se acostumar com aquelas cenas belíssimas de a gente abraçando as mulheres, Beijando depois do parto. beijando depois do parto, não vão ser mais possíveis por um determinado período, mas assim, eu consigo encontrar certa beleza, embora às vezes melancólica, em estar toda paramentada, sentando no chão, podendo presenciar esse momento mágico. Maravilhoso, né? É isso aí. Tendo o privilégio de estar presente na cena do parto. Essa magia, ela continua presente, ela é algo que é extremamente importante. Nós obstetras, tanto médicos como enfermeiras obstetras, como obstetrizes, somos profissionais privilegiados por lidar com a vida. Somos abençoadas. Neste momento tão difícil, eu acho que nós estamos na linha de frente, sim, e enfrentando a Covid, mas somos privilegiados porque esse momento do nascimento humano é indizível, único e maravilhoso. E a gente só quer que realmente garantir que essa experiência ela prossiga sendo satisfatória para a maioria das mulheres e dar atenção às mulheres de risco que elas merecem. Claro. E evitar que mortes, que sofrimento, que dor, que casos mais graves possam acontecer porque houve descuido ou negligência na assistência. Então, é isso que a gente quer, é dar o que há de melhor para as mulheres de risco habitual e individualizar a assistência àquelas de alto risco, sempre visando ao bem-estar do binômio mãe-bebê. Mel, eu tenho assim, eu sou muito feliz em ter te conhecido, em ter você na minha vida. Você é uma pessoa maravilhosa, de uma alma maravilhosa, de uma generosidade e de um amor tão grande à obstetrícia, assim, que contagia mesmo, assim. É muito, muito bom, assim. Tem que rezar muito pela sua vida, porque você é uma pessoa maravilhosa e que realmente faz a diferença nas nossas vidas e nessa vida. Obrigada por você existir. Eu te amo de paixão, você sabe disso. Obrigada por você existir. Você sabe que o amor é recíproco e restrito. Eu conto os dias. Eu acho que também a gente tem que ver o que as coisas têm de positivo. Eu acho que a gente poder estar próximo das pessoas, mesmo que seja através de lives ou de vídeos, é uma coisa bacana. De repente a gente até marca um encontro e vai tomar um vinho por via... mesmo, vamos marcar mesmo. Vamos marcar mesmo. Nós precisamos estar juntas para preservar a nossa saúde mental, que ela é muito importante, e a gente não pode esquecer que já tem 2 médicas que se suicidaram, houve uma enfermeira também, pelo menos que eu soube, que tirou a própria vida. Então a gente tem que manter a nossa saúde mental no meio do caos. E para isso é muito importante que a gente esteja próxima, mesmo que haja uma barreira física, mas que a gente esteja próxima como nunca dessas pessoas. É bom estar perto de você de qualquer jeito, meu filho. Tá com você, pode ser internet, pessoalmente. Então, Maria, eu tava revendo as nossas fotos, meu Deus, é muito amor naquelas fotos.
Eu sei que depois, Mel, muito, depois muito dessas obrigada. lives, depois dessas lives, geralmente mandam um print de tela para mim. E aí eu fico É, eu só. vou eu vou pedir agora essa foto de print de tela. Deixa eu Porque fica. baixar como é que eu faço. Ah, porque fica registrado, né? É, exatamente. Vamos ver aí, vou achar aqui o melhor ângulo aqui. É muita pergunta. Deus, senhora. Melânia faz sucesso, gente, não tem jeito. Vamos tirar um print. Bora. Tu vai tirar o print aqui da parede. Da tela, você não tá me vendo, não? Saiu, vou te mandar. Pronto, de repente, daqui a um ano, a gente tá fazendo um TBT. Talvez, Né? espero eu que em condições Sem melhores. Covid, E sem mais Covid, que a gente já felizes. tenha se visto Tem, pessoalmente. não, e retornar ao convívio de vocês. Você sabe que reuniões maravilhosas que nós já tivemos e espero que venham a ser mais no futuro. Um beijo grande para ti. Vai ter sim. Um Pra beijo. ti, Muito obrigada, te para amo, todo viu? mundo. A gente volta a se encontrar, com certeza. Tá joia. Um beijo. Beijos. Tchau, minha linda. Tchau, pessoal. Até a próxima.